Olá, realistas, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre o senso de direito dos narcisistas? Gente, é algo muito interessante, né? Como a gente está falando de transtorno de personalidade narcisista, no que tange ao narcisista, especificamente, nós sabemos aqui, para aqueles que me acompanham, né, que o narcisista tem um senso de grandiosidade muito grande, né, em relação às outras pessoas, né? Ele se acha bem mais interessante, ele se acha grandioso, ele se acha o centro do universo, né? E falando desse senso de direito, o que isso tem a ver? O próprio nome já diz, né? É a sensação de se ter mais direito do que as outras pessoas, por conta desse senso de grandiosidade. E aí nos faz pensar que aquele narcisista e aquela narcisista que, como se diz, vem a extorquir o filho, a filha, porque acha que filho e filha foi somente para amparar, para sustentar, para fazer os luxos, né? Atender os luxos desse narcisista, dessa narcisista. É o senso de direito do narcisista, e assim, um exemplo bem chulo, mas é verdade, um exemplo, né, que quando ele vai num rodízio, ela vai num rodízio de pizza, de carne, que seja, esse narcisista, essa narcisista quer lesar ao máximo, né, o proprietário daquele restaurante, né? Essa é a mentalidade do narcisista. Em qual sentido quer lesar? Bom, se eu tô pagando um rodízio, eu quero comer o máximo para que o sistema e o proprietário desse restaurante se sinta altamente lesado. Porque eu tenho um senso de direito muito grande e eu quero, em relação a outra pessoa, ter a sensação de que eu saí ganhando em relação àquilo que eu paguei. Então veja como essa personalidade é um pouco tal perturbada, veja como essa personalidade é tão pouco, como se diz, mesquinha, né? Ao ponto de contar moedas, ao ponto de não deixar aquele e aquela que é casado e casado com um narcisista ter acesso às suas contas, né? Ter conta conjunta, porque devido ao seu senso também de direito, por achar que aquela pessoa tem que ficar à mercê do narcisista e da narcisista, aquela pessoa tem que ser subjugada, aquela pessoa tem que ser menor no que tange a direito, e se quiser alguma coisa que venha me pedir, né? Então, esse senso de direito no que tange a essa personalidade especificamente narcisista engloba basicamente esse tipo de pensamento e sensação que o narcisista tem sobre as suas vítimas, né? Um outro exemplo, se eu tenho um esposo, uma esposa, eu quero que reaproveite a água para lavar a varanda, que seja, não no sentido de cunho ambiental, pelo que eu vejo aqui das pacientes, mas no sentido de ser mesquinha, no sentido de subjugar aquela pessoa. Então veja que é algo muito interessante, que senso de grandiosidade está ligado ao senso de direito, por se achar grande em relação às outras pessoas, maior às outras pessoas, tem um senso de direito maior, né, de se achar melhor do que as outras pessoas no que tange direito também, o que reflete também em ser uma pessoa mesquinha, altamente controladora, altamente perturbadora no que tange principalmente a isso aqui, as suas vítimas. Então, é ficar ligado mesmo, né, a esse senso de direito. Ficar ligado mesmo qual tipo de estímulo, qual tipo de acontecimentos, não, de situações que o narcisista te impõe e você tem aceitado. Então, gente, é parar para pensar aqui que a gente fala sobre o narcisista, mas também é pensar sobre a sua personalidade. Porque você, uma vez que se permite ser controlado, se permite ser subjugado, permite que a pessoa tenha mais senso de direito acima de você,
tem uma relação muito forte com você mesmo, daquilo que você permite, aquilo que você entende que é seu e que é do outro, né? Se você tem bordas ou não, né? Se você coloca limite nas pessoas, se você, aquilo que você permite, né? Já falei, aquilo que tem a ver com a sua personalidade também. Porque nós falamos aqui que há uma fusão, há uma dança inconsciente entre o narcisista e o codependente emocional, né? Eles são perfeitos nesse casamento, onde o narcisista estudou a sua vítima, né? Que por sua vez é o codependente emocional, mas o codependente emocional parar para pensar quais são os seus movimentos inconscientes que permite esse abuso, né? Esse senso de direito sobre você, né, codependente. Então passar a pensar que em qualquer tipo de relacionamento, sendo com um narcisista ou não, tem que ter a balança no sentido dos pratos estarem equiparados, estar na mesma proporção. Um não pode estar abaixo e o outro estar acima. É sempre na mesma linha, né? Na mesma proporção. Então, está ligado ao dar e receber qualquer tipo de relação que nós temos com as demais pessoas. Sendo ela relação amorosa, sendo ela relação de amizade, né? Parar para pensar o que eu estou recebendo e aquilo que eu estou dando. Porque na maioria das vezes o codependente emocional, na maioria das vezes não, sempre, redundantemente sempre. Né? A gente fala a maioria das vezes porque a gente trabalha com 99%. Né, pra gente não ser taxativo, né? Mas é parar para pensar o que eu permito que essa pessoa faz comigo, né? Parar para pensar até onde essa pessoa tem um senso de direito sobre mim, né? O que eu permito, o que eu faço, né? Então, observando o que você permite, o que você faz, é aquela história, né? O narcisista, ele acha que ele tem muito poder sobre a vítima, sobre o codependente emocional. Mas, na verdade, essa dança inconsciente, ela só acontece até onde o codependente contribuir. Até onde o codependente emocional permitir, né? Então, não permita que os outros tenham mais senso de direito sobre você. No sentido de que se alguém quer algum direito que seja, que ele vá atrás desses direitos, que ele construa, né, esse direito de fato. Mas o senso de direito aqui sobre as pessoas é no sentido de subjugar as demais pessoas, né, fazendo com que a outra pessoa esteja desprezada, humilhada, diminuída, para que o narcisista se sinta bem, para que ele tenha mais ainda esse senso de direito inflado. Então, isso só vai até onde o codependente despertar. E isso só vai até onde o codependente permitir. Então, não permita mais isso. Corte as arestas. Crie bordas, crie limites. Saiba dizer não, tá? E veja até onde a pessoa vai naquilo que tange a senso de direito, tá? E serve também, gente, no sentido de que é muito interessante uma pessoa que passa pelo narcisista de fato, a pessoa não é nunca mais a mesma pessoa. Passa a ser uma pessoa bem mais reflexiva, bem mais madura, né, no que tange a percepção de mundo, a percepção quanto a si mesmo, porque observar a dinâmica do narcisista é observar aquilo que nós permitimos, tá certo? Então, um beijo, fique com Deus e espero que você tenha entendido o senso de direito segundo a mente de um narcisista, de uma narcisista. Beijo, fica com Deus, tchau.